Oi, gente! Hoje eu tô aqui com vocês para ensinar tudo sobre quem são os Abraham Hicks, porque eu sei que muita gente que está acompanhando aqui o canal já conhecia eles, mas tem muita gente também que está entrando em contato com os ensinamentos deles pela primeira vez e devem ouvir meus áudios e ficar pensando, mas quem é essa pessoa ou quem são eles? Por que que tem hora que ela fala o Abraham, tem hora que ela fala os Abraham, né? O que que acontece? Eu vou explicar tudo isso sobre os Abraham, que ensinam tanto pra gente sobre a lei da atração e sobre como manifestar o que a gente deseja. Então, os Abraham explicam sobre eles mesmos que eles são uma coletividade de não físico que estão falando através da Esther. Então, eles transmitem blocos de pensamentos para Esther. Ela consegue transmitir isso para a gente através do próprio vocabulário dela. Então, ela encontra as palavras para descrever melhor o que ela captou deles. E isso começou a acontecer com a Esther faz muitos anos, faz mais de 30 anos, se eu não me engano. E no início, a Esther só tinha começado a meditar. Ela meditou diariamente por 9 meses, focando a atenção na respiração dela. E num dado momento, ela começou a sentir que durante a meditação, o nariz dela estava fazendo alguns movimentos. Ela fazia alguns movimentos com a cabeça. E depois de um tempo, ela se deu conta que isso eram letras do alfabeto. E uma vez ela estava deitada com o marido dela e a mão dela, que estava sobre o marido, tamborilou um pouquinho e ela foi até um teclado e ela percebeu que na verdade eram letras e era o Abraham se apresentando, né? E isso pode ser assustador para algumas pessoas, mas para Esther também era. Na verdade, ela teve muita resistência a isso no início. Ela morria de medo. O Jerry é o marido dela e ele já tá do lado de lá, né? Ele já é falecido há muitos anos. E ele era bem mais velho que ela e ele gostava muito dos ensinamentos do Seth, que é uma outra coletividade de não físico que ensinava através de outra pessoa. E a Esther morria de medo, não queria nem que ele lesse o livro com esses ensinamentos na presença dela. E aos pouquinhos, o Jerry comentava um trechinho daqui, um trechinho dali. Ela foi vendo que não era nada de outro mundo, que na verdade eram coisas que faziam muito sentido. Quer dizer, ela foi se acomodando com a ideia, acostumando, vendo que não tinha nada de perigoso, nada de negativo, nada de ruim. E eu digo mesmo para vocês, se vocês já ouviram um tanto dos ensinamentos dos Abraham, vocês percebem que pelo conteúdo dá para perceber que é apenas um conteúdo muito sábio, muito amoroso e que faz muito sentido, né? As coisas que eles ensinam têm muita lógica. E eu quero comentar com vocês sobre por que essa história de às vezes eu falo o Abraham, às vezes os Abraham, porque, como eu disse, eles são uma coletividade de não físico, então são um conjunto de pessoas não físicas que estão com ideias em comum, então não necessariamente é a mesma pessoa que está transmitindo os ensinamentos para Esther cada vez. Inclusive, dá para perceber variações até no estilo, na personalidade de quem está presente no momento, mas eles acharam melhor simplificar e em vez de falar agora é o Joãozinho, agora é o fulano, agora é o Beltrano, não, eles se denominam Abraham porque é um nome forte, é um nome que já tem uma carga atávica, assim, no sentido de que a gente já associa esse nome com a espiritualidade há muito e muitos anos, né? Até já está na Bíblia isso. Então eles só acharam que era um nome que ajudaria a transmitir a intensidade deles. E realmente eu sinto que eles acertaram, porque quando eu comecei a ter contato com eles, foi porque um curso que eu estava fazendo, alguém nos comentários mencionou o segredo, que me fez lembrar desse documentário. E aí, na época, eu lembrei que no documentário mencionava várias pessoas na história que já sabiam daquilo. E aí, eu peguei o livro para ler, pensando que no livro ia estar mais profundo, que eu ia saber o que essas pessoas na história
tinham comentado sobre a lei da atração e eu vi que não tinha nada disso, mas a Amazon, vendo meu interesse no livro O Segredo, me sugeriu os livros do Abraham. E realmente a palavra Abraham lá foi algo que me saltou aos olhos, tornou aquilo interessante para mim. E aí eu li todos os livros deles. Então, só para dizer que é um nome no masculino que eles escolheram e que na maior parte das vezes eu falo o Abraham porque em geral deve ser um ser que está lá falando. Apesar deles estarem todos presentes, o principal que está respondendo mesmo é uma pessoa. Mas pode ser milhares, né? Pode ser um monte de gente. E outra coisa que eu queria esclarecer para vocês é se eles são pessoas desencarnadas, né? Se realmente são pessoas que já morreram e estão lá em outro plano, no plano espiritual. E eu quero dizer que não necessariamente. Como assim? Simplesmente eles, em alguns áudios, dão a entender sim que são pessoas desencarnadas, porque eles falam, por exemplo, brincando muito: ah, você tem coisa mais interessante para fazer do que estar ouvindo nós que estamos mortinhos da Silva. Ou, ah, estamos sim muito focados. No plano espiritual, as pessoas continuam focadas. Olha aqui como nós estamos focados nesse tempo e espaço com vocês, inclusive de olho no tempo, né? Assim, no relógio, porque a gente sabe que tem que coordenar para responder todo mundo nesse tempo aqui do workshop. Então, assim, e eles brincam, e olha que nós estamos mortinhos da Silva. Então, tem hora que eles se tratam como isso, e tem hora que eles falam que eles são o nosso ser interior. Tem áudios, inclusive aqui no meu canal, que eu traduzi para vocês, em que eles falam: nós, seus seres interiores, queremos transmitir para vocês tais e tais coisas. Por exemplo, um áudio sobre um rampage, que é uma avalanche de palavras, com eles falando pra gente que o nosso ser interior ama a gente, com muitos detalhes eles falam, e é maravilhoso esse áudio. E nesse momento eles se tratam como o nosso ser interior. Então, tem outros momentos que eles também falam: nós, seu ser interior. Então, o que isso significa? Que a pessoa não precisa ter desencarnado para ir lá falar através da Esther. É possível, desde que tenha sintonia com esse conjunto de ideias, né? Então, eles estão em vibração compatível com a Esther. Então, pode aparecer pessoas diversas lá. Inclusive, uma vez deu a entender que o Einstein estava respondendo uma pergunta específica de uma pessoa através da Esther. E mas muitas vezes não. Muitas vezes é só o nosso ser interior que sabe que a gente vai ter acesso àquela mensagem um dia, fala através da Esther, querendo tocar na gente, querendo tocar nossos ouvidos, que a gente consiga ouvir através da Esther, sendo que a gente poderia ouvir através da nossa própria mente, mas muitas vezes por um tempo a gente está resistindo a isso, a gente não se abre para ouvir essas respostas ou não confia nessas respostas da nossa própria mente e a gente quer ouvir com palavras concretas ali pelo ouvido e a Esther serve como um canal para isso. Então tem um áudio aqui também no meu canal que também é maravilhoso e eu falei para vocês que esse áudio eu tenho ouvido com muita frequência, que tá chamado de mensagem divina para você. E eu tô pensando em mudar a thumb para uma mensagem do seu ser interior para você. E porque é isso, já começa com eles explicando que o nosso ser interior quer que a gente saiba daquilo e eles falando que a gente está pronto, que está na hora, que muita coisa boa vai acontecer, que a gente está chegando próximo de um momento de virada e etc, etc. Depois vocês ouvem lá, porque é delicioso. E eu quero comentar com vocês também um pouco sobre esse nome, Abraham Hicks, né? E sobre a pronúncia também. Então, Abraham foi o nome que eles escolheram. Na verdade, a pronúncia em inglês seria Abraham, mas eu não falo assim porque eu tento facilitar, portuguesar um pouquinho mais para facilitar, para que chegue bem no ouvido de vocês, porque senão é uma coisa estranha demais, diferente demais e fica muito difícil das pessoas compreenderem. Então, muitas vezes eu falo Abraham,
Tem hora que com esse som de R até, tem hora que eu falo Abraham, mas também já está mais aportuguesado do que Abraham, né? Que seria o mais americanizado mesmo, que é o normal. Mas, então, na verdade é assim, se a gente fosse traduzir para o português, o nome seria Abraão, só que nome não se traduz, então a gente mantém e vocês podem ver aí na thumb como se escreve, na capa do vídeo, porque eu sempre ponho por escrito na capa e muitas vezes no título também. E por que o Hicks? O Hicks, na verdade, é o sobrenome da Esther. Então, como o Abraham está falando através da Esther, então juntaram o sobrenome dela com o Abraham. Então, vamos supor que eu fosse a pessoa que canaliza os ensinamentos deles no Brasil, aí o nome seria Abra... ou talvez se fosse brasileiro, seria Abraão Martinho, meu sobrenome. Olha que esquisito. Então, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, que tenha ficado mais claro. Se tiver mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e eu vou ter muito prazer em responder. Um beijão, até uma próxima!